E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com boa saúde, lendo a Bíblia, edificando no poder do Espírito Santo, para que nós possamos enfrentar todas as coisas que aparecem pela nossa frente na força do Senhor. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, não é verdade? Então nós temos que estar na presença de Deus, fortalecidos, andando de acordo com o que o Senhor espera de cada um de nós, para que na força do seu poder e desfrutando da sua presença, nós possamos passar por todo momento de tribulação que se coloca à nossa frente. Amém? Então Deus abençoe sua vida nessa devocional, Ezequiel a partir do capítulo 19. Aqui não é uma aula de teologia, e eu não tenho aqui a expectativa de explicar todo o texto de Ezequiel, porque ele é muito rico, mas apenas cooperar com você, trazendo algumas curiosidades que são bem legais. Bom, esse capítulo 19, ele começa como um cântico fúnebre pelos reis de Israel. Aliás, ele é todo ele, né? Ele é um cântico fúnebre. E naquela época, naquele momento da história, esses cânticos fúnebres eles eram peculiares. Eles elogiavam as virtudes da pessoa que tinha morrido, né, do falecido, e faziam um contraste entre a glória do passado e a perca que estavam sofrendo naquele momento. Então era uma homenagem que eles prestavam para aquelas autoridades, para aqueles reis que haviam morrido, né? Então, contando das glórias passadas e de quanto aquilo representava uma perda naquele momento. Porém, esse lamento aqui era em relação a pessoas que ainda não haviam morrido, mas comunica de modo muito profundo o destino dessas pessoas em razão do pecado que elas cometeram, né? Então, aqui já começa, usa aqui uma metáfora, né, do leão e da videira, e nesse contexto aqui, o primeiro leãozinho aqui que é apresentado é o rei Jeoacás. E esse rei Jeoacás, ele foi deposto pelo rei Neco, ele só teve 3 meses de mandato, conforme nós já comentamos lá em 2 Reis capítulo 23, o rei Neco depois voltou novamente a Judá e depôs esse rei, né, tirou esse rei e acabou nomeando Jeoaquim no lugar desse rei aqui do Jeoacás, né? Jeoacás, no lugar dele acabou entrando Jeoaquim. E aqui nós vimos também, nesse contexto aqui, que fala sobre o costume de pegar esse leão, caçar esse leão. Eles usavam uma rede e uma cova, que é para justamente ganchos, né? E justamente para retratar a violência, né, com que Jeoacás seria levado para o Egito. E no segundo leão aqui, quando eu falo do segundo leão, é provável que esse segundo leãozinho aqui, segundo leão, ele fosse o Jeoaquim, olha que nome esquisito, né, rapaz? Jeoaquim, ou fosse o Joaquim, seu filho, ou fosse ainda o Zedequias. Porque na pesquisa que eu fiz aqui eu não consegui identificar, não dá para identificar qual deles é. Mas o fato é que lá no 8 e no 9, no verso 8 e no verso 9, você vai se lembrar agora que o Jeoaquim, ele na verdade ele foi morto durante o cerco da Babilônia. Ali ele foi executado talvez até pelos próprios babilônicos. O Joaquim, ele foi deportado para a Babilônia. E o rei Zedequias, né, aliás, o Jeoaquim foi deportado para a Babilônia, e nessa ocasião o Ezequiel foi com ele. E depois, por fim, o Zedequias, ele terminou o seu reinado com a destruição total de Jerusalém no último cerco da Babilônia, lá em 586 a.C., beleza? Então aqui só para você fazer uma referência, que pode ser qualquer um desses 3 reis, porque fala aqui que foi preso e foi levado como cativeiro. Bom, no verso 11 e 12, você vai ver aqui que Deus faz uma referência ao orgulho de Judá, né? Judá ele se tornou orgulhosa por causa do seu esplendor, por causa da sua riqueza, por causa do passado que eles tinham, se tornou orgulhoso. E Deus vai lá e quebra o orgulho de Judá, arrancando ele com raiz e tudo, e replantou lá no deserto do exílio. Então é essa referência que Deus está fazendo aqui no verso 11 e no verso 12, quando ele fala que seus ramos se tornaram fortes o suficiente para serem cetros de reis, né? E aí fala que cresceu muito alto, se elevou acima de todos, achou que estava muito orgulhoso, e na verdade Deus vai lá e pega ele, arranca e mostra que só foi o que foi por causa da presença de Deus e por causa da soberania de Deus. Se não fosse assim, não teria sido nada.
Isso aqui serve uma lição muito grande para mim e para você, né? Porque muitas vezes as pessoas hoje estão ocupando lugares de eminência, né? Em vários setores da sociedade, e acham que isso é mérito delas. Não é mérito delas. É porque Deus está permitindo que as pessoas sejam assim. Mas aqueles que não glorificam a Deus, Deus acaba num determinado momento fazendo o que fez com Judá. E essas pessoas são arrancadas, e nós vemos aí várias e várias autoridades ao longo da história do Brasil, principalmente da política, que eram alguma coisa e hoje não são nada. Não é verdade? Acharam que era alguma coisa e hoje não são absolutamente nada, né? Porque justamente não deram a glória a quem deveriam ter dado. Bom, nós vamos ver aqui então lá no capítulo 20. Capítulo 20 aqui são 3 caras que chegam ali para consultar, e Deus já chega, já corta o barato deles e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, esses caras são podres, são corruptos, são infiéis, e eu não tenho nada para falar com esses caras. Pode ir rapa daqui, porque a única coisa que eu tenho para esses caras aqui é juízo. E do 8 ao 21, Deus começa a relatar que todas as gerações israelitas se rebelaram contra ele, né? Todas elas. Ele começa a relatar uma por uma, né? Vai do 8 até o 21. E ali ele fala, em cada relato, ele fala que ele ia derramar ira contra o povo, e só não derramou essa ira, só não fez a sua fúria, só não derramou a sua ira e sua fúria sobre essas pessoas, porque ele teve compaixão delas por causa do nome dele. Porque as pessoas, senão as nações vizinhas iriam achar que ele não tinha capacidade, ou competência, ou poder para levar o seu povo até a terra de Canaã, até uma posse de Canaã. Inclusive Moisés uma vez intercedeu a Deus pelo povo, alegando isso. Falou assim, olha, vão falar que o senhor é maligno, que o senhor não conseguiu levar esse povo. O povo era tão ruim que não conseguiu levar o povo, por isso o senhor destruiu ele no deserto. Então Deus, por causa para preservar o nome dele, né, por causa do nome dele, ele teve misericórdia desse povo, levou para a terra prometida. Depois teve aquela geração corrupta que ficou 40 anos, foi eliminada, veio uma nova geração, tomaram posse da terra, e deu no que deu aqui, chegou a esse ponto onde Deus já está aplicando o juízo sobre todos eles, né? E Deus fala que todos eles se recusaram a obedecer os seus estatutos, e por isso Deus soprou eles entre as nações. Os israelitas lá de Samaria foram deportados pela Assíria, né, espalhados por um monte de região, e os de Judá foram deportados para a Babilônia e depois regressariam num outro momento. E ali, no verso 25 e verso 26, você vê ali que o Senhor entregou os seus decretos a eles, e ali é um retrato de Romanos capítulo 1, do verso 18 a 25, quando Deus fala que para esses israelitas, como fez lá em Romanos também, ele entregou eles a sua própria depravação, para que fossem corrompidos, para que se entregassem aos seus rituais pagãos e assim sofressem as consequências dos seus pecados. Então a mesma coisa que Deus está falando no 25, 26 aqui, no verso 25 e 26, é o que ele repete lá em Romanos capítulo 1, verso 18 a 25. Ou seja, você quer se lambuzar no pecado, filho? Então se lambuza. Isso aqui é um perigo, viu, gente? Isso aqui para nós é um grande alerta que está lá no passado, está aqui em Romanos também, para que nós nos atentemos, porque o nosso coração ele é desesperadamente corrupto, como Jeremias falou, e nós já falamos sobre isso, né? E que somente quem conhece o nosso coração é Deus. E muitas vezes o pecado, aliás, muitas vezes, não todas as vezes, o pecado obscurece o coração. E quando o pecado obscurece o coração, você não consegue mais enxergar que está pecando e acha que está tudo de boa, como aconteceu aqui com esses israelitas de Judá. E não estava nada de boa. O bagulho estava fervendo, estava louco. Por quê? Porque eles não se examinavam aos olhos da lei. Nós temos que examinar as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa vida aos olhos da Escritura, para que assim nós tenhamos uma noção se estamos ou não dentro da vontade de Deus. Por isso que muitas pessoas não leem a Bíblia, porque tem medo, porque na hora que lê vai descobrir que está errado e ele não quer mudar. Entendeu? Nós temos que ler, nós temos que ser persistentes. Descobriu que está errado, muda. Não consegue mudar de uma vez, anota no papel e continua insistindo. Porque é melhor a gente, como disse Jesus, entrar sem uma perna, sem um braço, sem um olho, sem um ouvido, até mesmo sem a língua no céu, do que levar o corpo todo para o inferno, né? Do verso 32 ao verso 38, ainda do capítulo 20, que vai continuar falando da rebeldia, também fala que Deus ele julgaria e purificaria aquela presente geração. Porque lá no deserto, você lembra bem, que Deus purificou o povo no deserto. Aquela geração que colocou Deus à prova não entrou. Foi só uma outra geração. E Deus aqui está falando a mesma coisa, fazendo uma comparação aqui, Deus está falando a mesma coisa, que essa geração aqui, né, que seria levado para o exílio na Babilônia, no deserto das nações, ela também seria colocada à prova. Aqueles que fossem rebeldes
não voltariam novamente para Israel. Somente voltaria aqueles que fossem fiéis e persistissem em Deus, tá bom? No verso 39 a 44, mostra claramente que o propósito de Deus jamais será frustrado, mesmo com o pecado. Porque como Deus vai decantar uma geração, como Deus vai depurar essa geração, obviamente aqueles que voltarem serão aqueles que realmente serão uma oferta agradável a Deus. E eles demonstrariam a sua santidade, revelariam a santidade a Deus, revelariam a santidade de Deus às nações, e eles teriam uma adoração pura, seria um novo êxodo, entendeu? Um novo êxodo de uma galera de coração puro, purificado pela graça de Deus, entendeu? É isso que esse verso do 39 ao 44 quer dizer. Bom, aí nós entramos aqui no final, no capítulo 21, e nós vemos aqui logo no começo que a bainha de Deus, né, a espada seria retirada da bainha para destruir o seu povo, tanto o justo como os perversos. E aqui é uma referência ao que está dizendo lá no 45, no 20, 45 em diante, quando fala que a árvore verde e a árvore seca irão queimar. O que quer dizer aqui é o seguinte, que a consequência do pecado era tão grave, que o verdadeiro inimigo de Israel não era a Babilônia, era o próprio Deus. Deus estaria usando a Babilônia como instrumento, como agente dele, para aplicar o seu juízo. E o fogo da ira de Deus seria tão ardente que onde tocasse iria queimar. Entendeu? Então, seria mais ou menos nos dias de hoje dizer o seguinte, que nós sofremos também a consequência do pecado. O pecado está permeando toda a nação, o pecado permeia todo mundo. Por exemplo, a igreja perseguida sofre as consequências do pecado, ela é perseguida. Deus poderia livrá-la? Poderia. Mas Deus não vai livrá-la por quê? Porque ela está preparada para isso, nós estamos preparados para isso. Para quê? Para que no meio dessa geração perversa nós possamos dar o testemunho da nossa fidelidade a Deus. Nós possamos dar o testemunho do nosso amor a Deus, da nossa dedicação a Deus, de que não são essas circunstâncias, não são as coisas criadas que nos atraem à presença de Deus, mas sim o Criador, o Provedor. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. A promessa de Deus é de um reino eterno, e o reino não é deste mundo. Então, obviamente, nós sofreremos aflições, angústias e tribulações nesta terra, e sofreremos com alegria, porque nós estamos servindo no propósito de Deus, e nós confiamos no plano e no projeto de Deus, no projeto de restauração final que Deus tem para cada um de nós. Por isso, tanto o justo quanto o perverso sofrem a consequência do pecado. Os perversos são queimados para o inferno, mas os justos, esses não. Esses são preservados por Deus para a eternidade, para a glória eterna, para passar o resto da existência com Ele. E essa é a verdadeira recompensa que cada um de nós irá receber. Lá no verso 25, você vai ver aqui que vai falar do príncipe de Israel corrupto e perverso no dia do acerto que chegou, assim como diz o soberano Senhor. Aqui está fazendo uma referência seguinte, que como eles desonraram o compromisso com o rei da Babilônia, o rei da Babilônia iria praticar ali um julgamento público e mostraria que a rebeldia não ficaria sem consequência e levaria alguns do povo deportado para a Babilônia, mostrando, está vendo? Vocês erraram, vocês não roeram a corda comigo aqui, não cumpriram o que prometeram, então agora vocês vão sofrer as consequências. Então se o rei da Babilônia fez isso, imagine o Senhor, o que ele não faria. É isso que Deus está querendo dizer aqui, é também um alerta para mim e para você, para que nós nos mantenhamos fiéis a Deus. E aqui você vai ver um negócio legal, aqui no verso 27, que fala que certamente destruirei o reino e não será restaurado até que venha aquele a quem tem direito de julgá-lo. Aqui você tem que lembrar lá de Gênesis 49:10, quando o cetro do julgamento pertence ao Messias. É uma obra messiânica aqui, entendeu? E aqui nesse momento, aqui nesse contexto nesse contexto aqui que Ezequiel está colocando, é como se ele estivesse entregando esse cetro de julgamento, tirando de Judá e entregando para a Babilônia como agente de Deus, para fazer esse julgamento. Terminou o julgamento, tira da Babilônia e volta de novo para Judá. É isso que esse texto está colocando aqui. Então lê lá o 49:10 de Gênesis, que você vai entender o que é esse cetro de julgamento, e você vai ver que esse oráculo messiânico aqui, ele foi adaptado por Ezequiel para que a Babilônia, como agente de Deus, pudesse fazer esse julgamento, tá bom? E lá no verso 30, você vê que a espada será colocada de volta à bainha. O que Deus está querendo dizer é o seguinte, ó, presta atenção, Babilônia, não é porque você foi usada por mim para praticar esse juízo que você está livre, não.
porque a tua hora também vai chegar, porque você é tão corrupto e você é tão maquiavélica quanto esse povo que você está julgando. Então a fúria, o fogo e a ira sobre os babilônicos também iria cair. Não é porque eles foram usados de forma especial por Deus que Deus pouparia eles do julgamento, porque eles foram mais perversos do que Deus havia. Deus mandou ele aplicar um juízo. Eles aplicaram o juízo, só que aplicaram num grau de perversidade muito grande. Entendeu? Então Deus aplicaria o juízo sobre eles também. É isso que Deus está dizendo aqui para encerrar o capítulo 21. É isso que Deus está dizendo, né? O julgamento, ele sempre começa pelo povo de Deus, como diz lá 1 Pedro 4,17. Você pode ler lá que você vai ver. O julgamento sempre começa pelo povo de Deus. Depois, meu filho, espalha geral assim por todas as nações, entendeu? Então, como nós somos do povo de Deus, o julgamento sempre vai começar conosco. Então, meu querido, olha, são tantas lições preciosas aqui com relação ao pecado, consequência do pecado, traição, quebra de aliança, sabe? Nós temos que realmente, eu acho que essa nova leitura que nós estamos fazendo, destes textos aqui, desde Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações, agora Ezequiel, são textos para que nós possamos nos colocar na presença de Deus e reavaliar a nossa conduta, reavaliar a nossa aliança, reavaliar os nossos propósitos, reavaliar os nossos sonhos, os nossos projetos, reavaliar as nossas condutas em relação a Deus, para que nós não caiamos na desgraça que caiu o povo de Judá, porque achando que era o povo escolhido de Deus, se orgulhou, deixou com que o seu coração ficasse soberbo e com isso veio o juízo de Deus. E tomara que Deus nos abençoe, que o Espírito continue trabalhando em nossos corações, para que nós possamos fazer um reexame de si mesmo. Nós estamos na Semana da Santa Ceia, examinar-se o homem a si mesmo à luz da palavra, à luz do que Deus tem para nos revelar, para que nós possamos nos voltar a Ele. Amém? Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações, dá um like aí para receber as notificações, beleza? E que Deus abençoe sua vida e que você possa multiplicar essa devocional para muitas e muitas pessoas e assim que elas sejam edificadas para a glória do nosso Rei, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Valeu! Tchau!